mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia. Glória a Deus. É isso aí. Salve, salve, galera! Estamos aqui para mais um episódio do podcast Juntos na Mesa. Sejam todos bem-vindos. Vini, Cauê e o nosso convidado especial apresentando já aqui para vocês, Matheus Malck. Uma salva de palmas para ele, Aê! nosso convidado. E não pode faltar aqui na nossa mesa aquele que conduz tudo isso, que é Jesus Cristo, aquele que é único, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, que foi a forma como a gente começou esse episódio. Matheus, seja bem-vindo, cara. Obrigado aí pelo convite, gente. É um prazer ter esse tempo de mesa com vocês. Glória a Deus. Meu coração se enche de alegria de nós estarmos reunidos aqui, né? Juntos em um único só propósito, que é compartilhar um pouco mais daquilo que Jesus já fez, tem feito e vai continuar fazendo nas nossas vidas. Eu creio aí que será um tempo muito proveitoso para todos nós. Só quero agradecer pelo convite mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus, maravilha. Cauê, como é que você se sente aí tendo mais um convidado? Convidado ilustre, músico. O nível tá subindo. Tá subindo, a régua tá subindo, né? Cara, prazer em conhecê-lo. Não conhecia, amigo do Rafa, amigo do Vini. Automaticamente se torna meu amigo. Então te recebo como meu amigo na minha casa, fique à vontade. É igual falar, a casa é minha, mas a mesa é nossa. Então fique à vontade, que a gente possa ter esse tempo gratificante, edificante na presença de Deus. Que possamos, o principal, que é passar a mensagem que é daquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. A gente fala isso inúmeras vezes, mas não é repetitivo, não é redundante. É que isso aconteceu. Isso é para mostrar que ele tem poder sobre principados e potestades, ele venceu a morte e ele está no nosso meio para nós podermos sentir a presença dele da melhor forma possível. Então, cara, fique à vontade, você está em casa, sinta-se em casa. Obrigado. Entendeu? Fique à vontade para louvar a Deus da melhor forma possível, para contar testemunhos, para fazer o que Deus colocar no seu coração, essa é a verdade. E que, senhoras e senhores, chegamos. É isso aí. Vini, suas palavras para ele. Já puxa também depois os recadinhos pessoal para seguir no Instagram e tudo mais. Enquanto isso, vamos liberar o Matheus aí do violão para ele ficar mais à vontade. Por aqui. Eu sou meio suspeito de falar do Mate, né? Desde a primeira vez que eu vi ele já criei um carinho enorme. Na segunda vez que a gente foi lá para casa do Estevão lá, eu falei assim, meu Deus, que cara é esse? Ele é uma cifra ambulante. Ele tem todas as músicas na cabeça. Eu percebi isso. Você viu? É surreal. E isso daí é só uma gota do oceano que ele tem aí, tá? E, cara, você é muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui com a gente, poder compartilhar. A gente já compartilhou algumas experiências, né, juntos. E nós sabemos que você realmente é um menino de Deus, usado por Deus. A sua adoração transmite unção e isso é importante. Não basta ser bom, porque bom, o mundo tá cheio de pessoas boas, de muitos músicos talentosos, mas você, além de ser muito bom, você transmite a unção que é o essencial, né, que é a presença de Jesus Cristo. Então seja bem-vindo. Quero convidar você a estar curtindo aí, deixando o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, vai lá no nosso Instagram, segue a gente lá, @JuntosNaMesa. Se liga nas novidades, vai ser de grande bênção para vocês. Nós temos vários convidados, né? Estamos numa sequência de gravações aí bem legais, né? Hoje nós temos o Matheus aqui, o próximo pode ser você. Então, se você tem vontade de vir aqui participar, compartilhar da mesa conosco, chama a gente no direct, deixa uma mensagem aí no vídeo, tá? Para nós podermos entrar em contato com você. E quem sabe no próximo vídeo não seja você aqui sentado no lugar do Matheus, né? É isso aí, muito bem. Antes da gente começar aqui, você já foi desafiado, né? Já começou tocando um louvor logo no começo. Mas tem agora louvor novo. E eu vou te desafiar de novo, cara. Te desafio a fazer uma oração aqui pra gente começar a nossa conversa. Amém. Topa? Topo. Então bora lá. Pai querido, nós queremos
continuar na tua presença, Espírito Santo. Eu te agradeço por este tempo de mesa, Senhor. Nós entendemos que nós não estamos aqui pelo nosso mérito, pela nossa vontade, mas porque um dia o Senhor colocou este desejo no coração do Vini, no coração do Cauê, no coração do Rafa, Pai. Desde agora, Espírito Santo, eu declaro que você tem liberdade no nosso meio, Jesus. Que você venha fazer aquilo que o Senhor quiser, Pai. Nós não queremos te limitar, nós não queremos te colocar em uma caixinha, nós queremos que o Senhor tenha total liberdade para fluir no nosso meio, Espírito Santo. Eu te peço, te agradeço por este tempo que nós estamos tendo aqui em tua presença, de compartilhar sobre as nossas vidas, sobre os testemunhos que o Senhor fez através de nós e fará conosco ainda mais. Eu te agradeço e te louvo em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem quer fazer a pergunta para o Matheus? E aí? A gente tem uma pergunta-chave. Não, pode ir, pode ir. Vai você, Vini. Então vamos lá. Pergunta-chave. Todo mundo responde. Pergunta-chave, você já deve saber, né? Você falou que acompanhou os nossos vídeos. Todos os Só podcasts. começa do Gênesis aí. Então você já se preparou para essa pergunta ou não? Você faz ideia qual a pergunta é? Eu acho que eu sei, mas Vamos lá. vamos aguardar, né? Vai. O que é mesa para você, Matheus? O significado da mesa, o sentido no âmbito espiritual, no âmbito aqui terreno, né? Tiveram várias percepções, eu tive uma, o Cauê outra, o Rafa outra, e no final das contas a gente percebeu que mesa realmente era tudo aquilo. O que é mesa para você? Bom, eu posso usar como exemplo aqui nós quatro, né? A mesa é um lugar onde não tem diferença, não existe melhor, não existe pior, né? Aqui nós estamos de igual para igual, né? E o bacana da mesa é que todos conseguem olhar para todos, né? E isso é algo maravilhoso, né? Porque a gente enxerga as pessoas por aquilo que muitas vezes a gente julga. Pela aparência, né? Pelo que elas são, né? Mas a própria palavra do Senhor diz que Ele não olha a nossa aparência, né? Ele olha o nosso coração. Amém. Então, mesa eu entendo como um tempo onde você coloca o seu coração, né? É um lugar onde você se reúne muitas vezes com a sua família, com seus amigos. É você contar sobre o seu dia, contar sobre as suas dificuldades, né? Porque dificuldades todos nós temos, né? Sim. Às vezes a gente pensa que a gente é exclusivo, a gente passa por uma prova específica que ninguém mais encontra, mas quando na verdade a gente partilha daquilo que está sobre o nosso coração, a gente entende que nós somos todos feitos da mesma maneira e vamos acabar da mesma maneira. Então, mesa eu entendo como um tempo de alinhamento, né? Como um tempo de expor o nosso coração e também um tempo onde nós servimos uns aos outros, né? E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, né? O pão é partido aonde? Na mesa, né? Então, eu entendo sobre isso. Serviço, colocar o nosso coração, aquilo que está na nossa mente, nos nossos pensamentos, e também olhar para as pessoas e se permitir enxergar as pessoas como Deus as vê também. Glória a Deus. Ele falando sobre essa analogia do estar à mesa, servir. Cara, isso é muito interessante, porque, por exemplo, eu tô aqui, eu tô com sede, eu quero água, só que eu não alcanço a jarra. Aí eu peço pro Cauê, o que ele faz? É verdade. Ele me serve, né? E aí, às vezes, ele quer aqui, sei lá, alguma coisa daqui, o Vinícius, pega a Bíblia, Então, assim, a mesa também nós compartilhamos o serviço, né? O servir ao próximo, ajudar o outro, né? Isso daí é bem interessante, a gente não tinha nem comentado sobre esse lado. É igual a gente falou, cada um tem uma percepção. Sim. Eu tive uma percepção da mesa, você teve uma, ele teve outra, você teve outra, o pastor Edno teve outra percepção. Então, cara, cada um vai falar de uma coisa que Deus colocou no coração e traz isso para a vida da pessoa. Igual você senta na mesa, é igual eu gosto de comentar isso, e acaba sendo até repetitivo, mas nos outros episódios eu até comentei. Quando nós não tínhamos Jesus, nós não tínhamos nada para servir as pessoas. Nós sentávamos com uma pessoa na mesa, e aí o que a gente tinha para oferecer? Um ombro amigo. A pessoa vai sentar, vai debruçar no seu ombro e vai chorar ali. Mas qual que é o afago que você vai ter para oferecer para aquela pessoa? Só que a partir do momento que nós temos Jesus, a partir do momento que nós temos Cristo em nós, cara, nós temos tanta coisa para oferecer.
mas o principal delas é Jesus. E quando Jesus se senta na mesa, que ele oferece o pão, ele está oferecendo ele está oferecendo a si próprio. Sim. O próprio corpo, né? O próprio Cara, corpo. E quando a gente partilha, pegando o gancho do que você está falando, eu lembro muito da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. Cara, quando você partilha, você não está dando só um pedaço, é a mesma porção. Quando você partilha Jesus, você está dando a mesma porção que está em você, cara. Não vai 10%, 20% para a pessoa, vai 100% do que você tem. Entra naquela parte de Moisés que para 70 pessoas, Moisés, eu vou tirar o espírito que está dentro de você e vou partilhar com todos eles. Mas Deus não falou assim, eu vou tirar 10% do que está em você e vou partilhar com eles. Deus não falou isso. Eu vou tirar o Espírito Santo que está em você e vou partilhar com todos eles. E sobra. E sobra. E o partilhar, ele envolve também, muitas vezes, a gente entregar algo que é nosso pro próximo, né? Muitas vezes, poxa, mas eu me esforcei tanto para conseguir isso e Deus está falando, Deus está pedindo para eu compartilhar com alguém que não tem ou pelo meu julgamento não mereça, mas o compartilhar não é sobre julgamento, né? É sobre estar atento àquilo que Deus quer ministrar sobre as nossas vidas, né? Aleluia. Através das atitudes. Glória a Deus. Essa percepção de servir a mesa, essa foi... Fantástico. Vou anotar na minha caderneta. Caderninho. Mate, cara, eu sou suspeito para falar de você. Te conheço desde pequenininho. Verdade. Desde quando você jogava bola no estacionamento da Já igreja, aprontamos batia a cabeça no bastante, portão, chorava, cara. Então, assim, eu te conheço desde pequenininho. A gente tem uma história muito forte juntos, assim, né? Eu te considero como irmão, conheço sua família, assim, desde sempre. Mas eu queria ouvir de você, cara, e aproveitar esse momento que a gente está aqui na mesa, compartilhar com todo mundo como é que você conheceu Jesus, como é que se deu a sua trajetória como cristão, né? Como eu comentei no último episódio, né, que a gente teve o pastor Edno, né? Tem sempre um momento na vida do crente, mesmo que ele tenha vindo num berço cristão, que é ou vai ou racha, ou você vai para Jesus ou não. Cara, conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua história com Jesus até aqui, como é que vem sendo essa sua trajetória como cristão. É muito engraçado essa frase do pastor Edno, porque um dos pastores lá da igreja que eu congrego, e aproveito aqui para também mandar um abraço para eles, né, pastor Marcos, pastor Dudu e pastor Danilo, né? Pastor Danilo, ele sempre diz que todo grande homem e mulher de Deus tem um antes e um depois na história, né? Mas contando um pouquinho da minha vida, nasci em um berço evangélico, né? Ia na barriga da minha mãe quando eu ia na igreja, quando eu estava na barriga da minha mãe. E esse ambiente, né, de igreja sempre foi algo muito comum, né? Cresci com a minha mãe trabalhando na igreja, fazendo a faxina lá, limpando o templo durante a semana. E como ela não tinha com quem deixar eu e meu irmão, a gente ia junto com ela, né? Aí deixa eu adivinhar, você é aquela criança que ficava no altar lá mexendo nos instrumentos. Não, porque ficavam guardados, né? Mas Ficava brincando com o gato da igreja. Eu era essa criança. ficava brincando com o gato da Tinha um igreja, que o gato nome na dele igreja. era Fedido. O nome. Era o quê? Fedido. O O nome do gato? Não, deixa eu... Tem até uma história engraçada, que uma vez foi uma irmã, uma pastora de fora e tal, e aí ela foi conversar com o pastor da igreja. E aí chegou uma irmã, chegou do lado do pastor e falou assim pra ele: pastor, o senhor soltou o Fedido? Cara, essa história... Mas enfim, o Matheus ficava brincando com um Muito gato bom. que chamava Fedido na igreja. Muito bom. Então, assim, enquanto minha mãe ficava, né, lá ajudando a servir na igreja, ficava brincando com meu irmão, ou então dormia nas cadeiras da igreja. Então, assim, cresci nesse ambiente, né? E desde pequeno, assim, acho que uns 3, 4 anos, eu sempre gostei muito de música, né? Eu tenho uma parte da minha família que é total envolvida com música, né? Cantores, instrumentistas, e eu sempre... Todos da igreja? Todos de igreja, todos de igreja. Meu pai cresceu na presbiteriana, então ele e meus tios cantavam em corais e tal, então a gente sempre teve uma veia musical aí Então, na família. É alta, então, A régua é alta. Às vezes quando erra a nota lá tocando,
O pai só dá Chega aquela em olhada casa. lá, assim, fala, vixe, em casa vai conversar. Aquela olhada de pai assim, Você não tá tirando a música em casa, não? filho? Mas eu e meu irmão, a gente sempre cresceu e eu sempre tive muita curiosidade pela guitarra, né? Desde pequeno a guitarra sempre me chamou a atenção, assim, né? E outra pequena história, né? Que a gente, quando era pequeno, eu e o Rafa, a gente fazia palheta com envelope de dízimo. Eu vou fazer o cartão de crédito do meu pai, né? Então. Mas era Cada pra um se obra, virar, né? Era pra obra. envelope Mas, de dízimo é... É o que tinha, né? então, às vezes, o diácono sempre encontrava os envelopes tudo cortado. O que é isso, né? Às vezes é o inimigo, às vezes é éramos nós. Mas sempre fui criado nesse âmbito de igreja, né? E aí, com meus 12 anos, eu tive meu primeiro encontro com Deus, né? A nossa igreja nessa época ela não tinha muitos jovens, né? Era praticamente assim, eu, Rafa, você estava nessa época? Acho que tinha o quê? Uma dúzia de jovens. Né? Era uma dúzia, assim, cresci em EBD também e o elenco da EBD era eu e meu irmão e eu eram os dois alunos que iam todo domingo de manhã lá na salinha e tal. E com 12 anos eu tive meu primeiro encontro com Deus, né? Fui batizado sobre as águas, né? E aí aquela história, né? Do primeiro amor, né? Que aí você Quer fazer tudo ao quer mesmo fazer tempo. tudo, você quer orar 40 horas seguidas, você quer ler a Bíblia de trás para frente, você quer escutar 50 louvores de uma vez. E foi muito, muito maravilhoso esse tempo, né? Eu digo que eu fui muito privilegiado porque eu pude passar minha adolescência toda dentro da igreja. E eu tenho muitos amigos, conheço várias pessoas que não tiveram essa mesma oportunidade. E hoje eu vejo que isso foi um diferencial muito grande na minha vida, porque a adolescência é quando nós estamos formando, né, nosso caráter, onde a nossa personalidade desde pequena começa a ser mais aflorada Sim, e tal. sim. Onde vem os porquês? Onde vem os porquês, os praquês, né? Mais por quê, né? Mais por quê? Muito mais por quê? E essa foi uma época muito, muito importante, porque eu fui embasado na palavra. E eu vejo o diferencial que isso faz hoje na minha vida, né? E a gente ficou na mesma igreja, acho que até completar 20 anos, assim. Então, da barriga da minha mãe até meus 20 anos, sempre fui dessa igreja. Com 12 anos também comecei a me envolver com o ministério de louvor, né? Sempre com a guitarra Na mão. como objetivo master, assim, né? Comecei tocando violão e tal, mas sempre o que eu quis era guitarra, né? E como o Rafa comentou no podcast do Pastor Edno, né? Na pandemia a nossa igreja acabou encerrando as atividades, né? Por alguns problemas e também problemas financeiros, né? E isso foi um baque para mim. Porque assim, né? Uma vida, né? Isso era a igreja que vocês cresceram lá. A igreja que a gente A conhece. igreja que a gente cresceu, né? Assim, nesse meio tempo também, a família do Rafa acabou indo para outro ministério, mas eles acabaram retornando. Então, assim, eu tinha uma imagem do Rafa, sei lá, acho que até os 12 anos dele, assim. Aí teve um hiato, assim, aí depois a Aí gente... saiu, eu voltei mais bonito. Aí ele... A controvérsia. Voltou Aí, com... quando é a gente que fala, ele fala assim, mais humildade. Mais humildade. Mas voltou mais jeitosinho. Nós somos lindos, nós somos Jesus. Ele voltou mais jeitosinho. E- Deu um tapa na lata. Deu um tapa Jesus na... transforma, né? Graças Parou a de Deus. cortar cana no... Cansou de catar caranguejo no mangue, né? Mas... Vocês não estão usando E também nós começamos a nos envolver no Ministério de Louvor, né? E aí, do nada, pandemia, Covid, igreja fechada e tal. Isso foi um baque muito, muito grande na minha vida, porque você cresce naquele âmbito de ter vários tios e tias, né? Ao redor, né? Sim. E, de repente, você vê isso desmoronar na sua frente, né? E nesse tempo que a igreja fechou, tanto eu como o Rafa, a gente estava muito ativo mesmo, né? E nós praticamente
passamos o cadeado, assim, na porta da igreja. Então, isso é até hoje uma lembrança que fica muito forte no meu coração. Foi porque até, comentando um pouquinho, o pastor ligou pra gente e falou, olha, tudo que tá lá, dos equipamentos, dos instrumentos, é para ficar com vocês. Não, pastor, vamos vender, né? A igreja tá com dívida. Não quero que venda, quero que fique para vocês. Eu e o Matheus, na época, nós estávamos os dois como líderes, né, do louvor. E o pastor falou, não, eu confio em vocês, ou o que vocês vão fazer daqui para frente com isso, eu sei que vai ser para obra, enfim. E a gente foi mesmo buscar os instrumentos. E a dor no coração de se ver assim, fechar a igreja, cara. Tipo, tá tudo ali, sabe, depenando a igreja para fechar, sabe. Foi muito difícil. E aí, né, a igreja fechou em março. Aí me veio a fase desviada, né, digamos assim, né? Porque eu falo que eu fui tão esperto, entre aspas, que nem deu tempo de desviar, porque tava tudo fechado, então não dava pra ir em balada, não dava pra ir em lugar nenhum. Eu desviei e fiquei em casa, né? Mas assim, não queria mais saber de igreja. Falei pra Deus, né? Ah, Deus, esse negócio de tocar guitarra, louvar o Senhor não é pra mim, eu vou enterrar esse dom e tal. Pior que eu já tenho uma pergunta. Fora outra que eu já tenho já. Que entra nesse que ele falou. Dessa questão da pandemia ter muita gente ter deixado os caminhos do Senhor. Cara, é complicado você falar que a pessoa usou como desculpa, porque cada um conhece seu coração e cada um sabe o que faz, cara. E se tá na igreja por alguma coisa, se tá na igreja por algum... eu toco no Ministério do Louvor e eu tô na igreja por conta disso. Cara, se o seu coração tá nisso, mano, você tá lá no... Não tá lá, você não tá lá, né? Entendeu? Aí você não tá lá, tipo, cara, e aí? Eu tô na igreja porque eu vou no culto dos jovens, eu tô na igreja porque alguma coisa eu faço lá e porque eu faço isso, eu estou na igreja. Então, o que você... Como você falou que você acabou tendo essa opção de não ir mais para a igreja porque estava tudo fechado, mas você não conseguia ir para a igreja, o que você acha disso, cara? Cara, assim, a pandemia, eu acho que ela foi um tempo muito crucial na vida de muitas pessoas, porque foi tempo de fortalecer o secreto. Sim. Né? Forte, hein? E, cara, você às vezes está na rotina da igreja, fazendo as coisas e tal, mas e como tá o seu tempo de secreto? Sim, mas aí também houve um porém, porque quem entendeu que era o tempo de fortalecer o secreto realmente foi fortalecido. E quem não entendeu? Quem não entendeu, nem na igreja tá indo mais. Exato. Na verdade, quem não entendeu... E muitas pessoas que nós considerávamos referências dentro da igreja, na pandemia deixou de ir pra igreja, acabou a pandemia, não voltou mais. Não, a live tá ótimo, não, pela live eu sinto a presença de Deus. Cara, a palavra do Senhor fala assim, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E quando nós vamos pra igreja, nós não vamos só porque Deus vai falar, não é só isso, é porque na comunhão dos irmãos é onde Deus ordena a bênção. Sim, eu vi um trecho da Alexandra Brandes falando sobre isso. Falei assim, então quando você fica com fome, você assiste o Masterchef e pronto, você tá cheio? Então, você viu? Essa foi na lata. Essa foi na lata. Aí também entra naquilo que a gente falou. Porque assim, as pessoas elas precisam se alimentar. Do que você tem se alimentado? Tipo, pra a gente não parar no hospital, a gente tem que comer comida pelo menos 2 refeições no dia, no mínimo, né? Pra gente não passar mal. E a palavra, ela é o nosso pão, cara. Se a gente não se alimentar dela, se a gente não tiver o secreto com Deus, a gente vai fraquejar e foi isso que aconteceu. Então, pra quem entendeu que era um tempo ali de fortalecimento, eu vi muitas pessoas voltando realmente mais fortes. Eu acho assim que, inclusive, não porque nós somos melhores que ninguém, mas a gente buscou esse momento com Deus e a nossa igreja, de vez ela diminuiu, ela foi crescendo, né? Sim. E não no âmbito de quantidade. A nossa igreja não cresceu quantidade de membros, mas a qualidade dos cultos onde nós sentimos a presença de Deus assim mais real, mas porque antes a presença de Deus não era tão real, é porque às vezes nós estávamos pecando em algumas coisas que nós aprendemos na pandemia com Cristo. Então assim, ela tava dando valor para outras coisas. Exatamente. Que às vezes era supérfluo. Exato. E aí o principal, que era ter Cristo como centro do culto, não tava acontecendo. Sabe uma das coisas que eu aprendi muito nessa pandemia? Um pouquinho antes Não, foi um pouquinho depois da pandemia que a gente se reuniu na casa do Estevão lá. Sim. Tava o Mate no violão, aí acho que o Rafa falou, não, toca aí eu toquei junto com ele uma música.
Na simplicidade, a gente nunca tocou junto, a gente mal se conhecia, e aquele dia a unção foi... Porque a gente estava tocando não, porque a nossa simplicidade, fome e sede por Cristo era tanta que Deus se revelou a nós de uma proporção Exato. maior. É, E aí onde eu entendi assim, não precisa ser o melhor músico, não precisa ter o melhor ensaio, não precisa ser a melhor banda preparada, não. Vai depender ali a fome, a sede, o quanto você está disposto a querer, sabe? entra no que a gente comentou até acho que foi, não sei se foi no primeiro ou foi no segundo, que entra naquela música, né? Que eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome e uma sede. Qual que é a sede que nós temos ido pra casa de Deus? Então, a questão da pessoa ter chegado na pandemia e ela ter... Cara, mano, pode cancelar. Ter arrumado uma desculpa. Vamos falar logo português, claro, que a gente tem que tomar vergonha na cara. Essa é a real. Mais um pro trecho lá do Reels pra gente colocar. Cara, mas é verdade. Aí o pessoal fala que eu sou um pouco polêmico, mas não é polêmico, a gente tem que ser sincero. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Se nós temos um Deus que ele é a verdade e a verdade nos liberta, por que nós não temos que compartilhar dessa verdade? Então, cara, na época da pandemia nós arrumamos desculpa. Eu não vou entrar no culto online porque Deus não fala comigo no online. Vai gastar a bateria do Vai gastar a celular. bateria do celular. Eu não vou pra igreja porque, cara, tá tendo distanciamento social. Tudo bem, concordo, a pandemia e tudo mais. Mas se foi liberado, se teve um distanciamento, se teve um protocolo e o protocolo foi cumprido, o que nos impede? E aí, cara, uma coisa que Deus tocou no meu coração, falou assim, cara, eu tô chacoalhando a árvore. Aquele fruto que não tá bom, ele vai cair. Eu tô chacoalhando a árvore. E é legal você falar de árvore, porque às vezes a gente acha que uma árvore saudável, né, é uma árvore grande, né? Mas uma árvore... Tem muitas árvores grandes que não dão frutos. Que estão ocas por dentro. A árvore boa, na verdade, é aquela que tem uma raiz. Uma raiz forte, né? Uma raiz grande, né? E o que eu entendi durante esse tempo da pandemia, né, foi em relação a ter mesmo o tempo de secreto, né? Que você não adora a Deus quando você vai na igreja. Você adora a Deus no seu quarto. Você adora a Deus quando ninguém tá vendo. Porque é ali que Deus derrama... Olha os gravetinhos. É ali que Deus derrama as recompensas, né? As bênçãos, né? Não é na frente de todo mundo. Tanto é que as melhores experiências que a gente vai ter com Deus é no nosso secreto. É nosso particular. É quando ninguém tá vendo. Exatamente. É quando tá só você e o Pai, né? E o externo, ele vai... o secreto vai refletir no Ele externo. reverbera, né? O nosso secreto, ele reverbera quando é de coração. E aí, em 2020, né? Comecinho da pandemia, em março, não queria mais saber de igreja, né? Aí, nessa época, meu irmão e meus pais estavam indo na Comunidade da Graça em São Bernardo, um dos cantores muito conhecidos, né? O Ademar de Campos, né? Saiu dessa igreja. E aí, nessa época, tinha os cultos drive-in, né? Lá tem um estacionamento legal, né? Então, até nessa época surgiu na igreja o Ministério do Staff, que antes não tinha, né? Então, o Ministério de Jovens mesmo, a galera começou a se interessar por questão de transmissão. Qual câmera é boa para transmitir? Qual interface de áudio é melhor para sair o som e tal? E aí uma mão foi lavando a outra, né? Eu sou bom nisso aqui, eu sou bom nisso daqui. Só que nessa época eu não estava na igreja, né? E aí meu irmão mais velho, mano, vai lá na igreja. Vai lá, participa da célula online, mano. Aí eu, não quero. E aí, quando a gente cresce no âmbito de igreja, a gente tem aquela vozinha do Espírito Santo falando que nosso lugar não é no mundo, né? E o Espírito Santo sempre trazia à tona, seu lugar não é longe de mim, seu lugar não é longe de mim, né? Aí falava, assim como teve festa com o filho pródigo, eu quero fazer uma festa para você. Se arrependa, volte para os meus caminhos, né? E através da sua vida eu farei muitas coisas. E aí foi o momento onde eu conheci, primeiro, uma das células da igreja, né? Fui me envolvendo com o pessoal. Aí a pandemia foi dando uma flexibilizada, já passou a ter cultos presenciais e tal.
E aí lá na igreja, a gente tem como se fosse um encontro com Deus, né? Lá na nossa igreja a gente chama de vida vitoriosa, onde são abordados vários temas, né? Então, maldição hereditária, laços de alma, são muitos temas, né? Muito, às vezes a gente pode pensar pesados, mas são necessários. E participando desse encontro presencialmente na igreja, eu descobri que tinham muitas feridas em mim que estavam abertas. Por causa dessas feridas, o agir de Deus sobre a minha vida não acontecia. Então, assim como, parafraseando, né, o meu pastor lá da igreja falando que todo grande homem e mulher de Deus tem um antes e depois com ele, esse foi meu antes e depois. Porque depois desse encontro, Cauê, eu digo para você que eu senti como se o Espírito Santo apertasse um botão dentro de mim, que eu não sabia que existia. E a partir desse dia, 17 de novembro de 2020... Marcou mesmo. Eu achava que meu grande encontro com Deus tinha sido com 12 anos, né? Quando eu me batizei. Cara, eu vou te fazer a pergunta já para você continuar. Por favor. Essa foi a experiência mais marcante que você teve com Deus? Não foi. Ah, então tá bom. Então tem mais. Não foi. Então tem mais. Então tem mais. Dá mais umas 3 horas de podcast. Eu digo assim que de vez em quando eu encosto num fio desencapado do céu assim, né? Então, é experiência atrás de experiência. E esse encontro foi muito marcante, não só na minha vida, mas sobre a vida da minha família também. Porque ali eu vejo que o altar de Deus dentro da minha casa foi restaurado. Mas a sua família tinha parado também? De ir na igreja? Sim. Não. Só você? Só eu mesmo. Foi a ovelha... Foi uma das 99. Foi uma das 99. E aí, aquela coisa, né? Pô, eu disse pra Deus que guitarra não era mais comigo. Eu disse pra Deus que louvor não era mais comigo. E louvor sempre foi algo que queimou muito no meu coração. Não para aparecer e tal, mas porque a gente tem tantos exemplos bonitos na Bíblia, né? Sobre melodias que eram liberadas sobre o povo e pessoas eram curadas, né? Até mesmo Saul, quando Davi tocava, afastava os espíritos maus, né? Então, assim, eu realmente acredito que... existe a técnica, sim, ela é importante, sim. Mas a técnica sem a unção não vale esquece. Nada. Não digo que elas são iguais, né? Mas eu acho que a gente precisa depender mais de... Uma das perguntas que eu ia fazer era dentro disso. Eu acho que a gente tem que saber dosar, né? Tem que saber balancear. O estudo é importante, né? Fazer o melhor, né? Nós nos prepararmos é importante, fazer o melhor para Deus. Mas, cara... O mínimo é escutar a música. O mínimo. Exato. Isso é algo que eu falo bastante com o pessoal do Louvor lá, o Rafa tá de prova, que eu falo assim, gente, eu não tô exigindo que vocês sejam os melhores músicos. A gente tem que dar o nosso melhor para Deus, sim. Então, se dediquem, né? Estudem, busquem. Mas, cara, o principal não é a técnica. E não vai ser a técnica. Exato. O principal é aquela essência que queima dentro de você, aquilo que você busca no seu quarto, os gravetinhos que você vai juntando a semana para você chegar a entregar para Deus, aquela fogueira linda no final de semana. É isso. Tanto que a gente tem um exemplo de um menino que tá começando agora no Ministério de Louvor com a gente. Uhum. Cara, ele tá começando. Só que quando ele toca com a gente, é uma unção porque ele tem um coração sincero e puro. Assim, a gente vê isso. Dedicado, né? Exatamente. E valorizar os pequenos começos também, isso. Né? Aí tem uns errinhos ou outros que a gente corrige. Natural, eu não deixo de corrigir os erros porque... Só que, lógico, eu não corrijo da forma que me corrigiam, porque na minha época era outra... Isso é um grande diferencial. Na minha época era outra parada, mas assim, eu corrijo os erros, mas eu falo, cara, você tá no caminho certo. O importante você já tem, que é adorar a Deus de todo o seu coração. Porque a palavra do Senhor fala assim que Deus ele tá em busca dos verdadeiros adoradores, não dos perfeitos músicos. Sim. É os verdadeiros adoradores. Aqueles que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aí você entra em espírito e em verdade, mas, cara, a verdade ela não é complicada. A verdade ela é simples. Uma coisa que me marcou muito foi na primeira vez que você viu a gente tocar no Aviva. E aí depois você chegou pra gente e falou assim, cara, que legal ver vocês tocando. Eu falei, cara, era uma simplicidade tão grande. Uma alegria que contagiou a gente. E aí eu peguei, toda vez que a gente vai ensaiar pra poder tocar no louvor, eu falei, cara, vamos fazer o simples. Cara, qual que é a nota? É dó, ré, mi? Beleza, vamos fazer o dó, ré. Não precisa meter um dó sustenido, um ré sustenido, que eu nem sei o que é isso, se é de comer, se não é. Mas tudo bem. Você não precisa fazer isso. Cara, faz o simples. Ah, mas... Não, a música tá pedindo isso? Tá, então tá bom.
Beleza. Mas se não tá pedindo, vamos fazer o simples. Cara, como que é? A música faz o quê? É 2 vezes, volta no refrão e acaba? Vamos fazer isso. Eu, hoje em dia, eu tenho simplificado muito todas as músicas, né, Rafa? Eu simplifico tudo, falo, gente, vamos adorar a Deus aí, não precisa de solo de nada, vamos... Lógico, se te der pra fazer um solinho, faz. O Rafa às vezes faz um solinho no baixo lá, legal, tá? E às vezes Deus nos conduz para esses momentos, né? Então eu sempre tenho um pensamento comigo que técnica sem unção é apenas música. Sim. Música como É você música. escuta dentro do seu quarto. Mas quando a gente entrega a unção que Deus derrama sobre as nossas vidas, isso tem um poder muito grande, porque não é mais sobre nós, mas é sobre nós sermos canais. Porque o canal, ele está passando algo por ele. E esse canal vai levar em outro lugar, que é sobre a vida de alguém. Só que às vezes nós obstruímos esse canal. Só que às vezes tem ruído no canal, às vezes nós desviamos esse canal para outro lugar. E eu creio que Deus pode derramar sim um espírito de criatividade, melodias, melodias celestiais, melodias angelicais, sim. Só que eu acho que é muito mais importante nós estarmos sensíveis àquilo que o Espírito Santo quer derramar sobre a vida da igreja. Exato. E no momento, porque tipo assim, às vezes a gente ensaia uma música numa pegada, chega na hora, eu mudo, eu falo pro pessoal lá, eles que tocam comigo até sabem. Falo assim, gente, se eu mudei, não foi à toa, é porque ali na hora eu fiquei sensível ao Espírito Santo e eu senti o que a igreja estava precisando receber. Às vezes precisa de algo mais com mais pressão, às vezes menos, aí vai dar aquela sensibilidade. Você comentou da música e até a gente estava comentando no off antes de começar, que até às vezes fala assim, teve uma música que Nunca Foi Sobre Nós, que é do Ministério Zoe. Sim. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo pra ele, né? Sim. Tipo, cara, se você for pegar, o que nós podemos fazer? Nós não podemos fazer nada. Nós não temos a capacidade de levar a igreja à adoração. Nós temos a capacidade, dependendo da nota, dependendo do jeito que nós cantarmos, de emocionar a igreja. Sim. E aí, se você emocionar a igreja, ela não virou mais um culto, ela virou um show. Exato. E aí mais uma polêmica. Que aí cai naquele tema, né, que vocês já até abordaram, né? O louvor hoje não tava... O cara tá assistindo mesmo, velho. Tô assistindo. Eu quero minha carteirinha de fundar o primeiro fã-clube. Eu vou fundar o fã-clube e vou fazer minha carteirinha. Vai querer a caneca também? Vou querer a caneca também. Acho que ele tá merecendo. Caramba. Ufa. Tudo isso foi ensaiado, que eu falei até agora, treinei. Mas a gente tem que entender que, sim, dá pra gente trabalhar com as emoções das pessoas, mas isso não pode roubar a presença e a glória de Deus. Né? O Espírito Santo usa a emoção. Porque é ele quem conduz, não somos nós, é ele quem conduz. E aí, 2020, 2021, entrei no Ministério de Louvor da minha igreja. Mas aí você teve aquele momento que você foi no encontro, né? Sim. E aí teve uma experiência nesse encontro que te marcou. Tive uma experiência, assim, é até engraçado porque eu lembro muito com aquela passagem de Jó, né? Antes te conhecia de ouvir falar, mas agora Os olhos te veem, né? Então, eu digo que até aquele momento da minha vida eu estava vivendo sobre um Deus dos meus pais. Não era o meu Deus. Aquele Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E você não teve a experiência que... Exato. Chamava de Deus, mas tipo, às vezes não chama de pai. Quando você chama Deus de pai, você atrai um significado diferente. Algo mais íntimo. Já tem um corte aí, A Rafa. paternidade. Mas nesse encontro eu tive uma experiência assim, muito, muito marcante com Deus. E com relação a louvor também. Né? Posso contar? Claro, fica à vontade. Põe na mesa. Você pode não, você deve. Põe na mesa. Você deve. Essa foi só uma das, né? Mas eu fiz em um dos momentos lá do encontro, eu fiz a oração, né? Deus, eu não quero mais servir apenas ao Deus dos meus pais, mas eu quero servir um Deus que eu conheço. E o Deus que eu conheço, ele faz isso, 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 isso. Em momento algum da minha vida eu duvidei que o Senhor era capaz de fazer isso e isso. Mas agora eu coloco minha vida diante da sua cruz, diante dos seus pés. E o que o Senhor quiser fazer, faça, né? Venha
e faça. E aí eu fui tomado pelo Espírito Santo. E nessa época, né, quando eu cheguei nessa igreja, tocavam muitos louvores que eu não conhecia. Por exemplo, eu fui pra lá, isso era o quê? 2020, eu não sabia quem era a Namorada. Tipo, os caras, nossa, como assim? Mas eu não... O Morada veio ficar, tipo, Então, estourar por... veio estourar nessa atrás, época. Né? E uma música deles que me marcou muito nesse tempo de desviado, digamos assim, foi Só Tu És Santo. Nossa. Uma música simples, melodia simples, Tá mas com a letra... Envolvente. É a que eu A mais letra toco aqui, lá ó. na igreja. E uma que eu toda mais vez, toco. e toda vez que eu ouvia, era como se eu sentisse a palavra de Deus, assim, penetrando o meu coração. Com uma espada. Como uma espada. Cara, e assim, essa música, acho que pra nós que somos músicos, digamos assim, entre aspas, e adoradores, ela tem um trecho que é o que mais marca. Todos os versos e canções que eu consegui cantar. Nossa. Todas as vezes quebrantado, só quero, tipo, Que teu é o reino. teu é o E ela exalta completamente É. a Deus, né? Ou seja, Só assim, tu és sempre, santo, teu é o reino, a glória que pra sempre que eu conseguir cantar, que seja pra te adorar. Que sempre que eu conseguir cantar, que seja pra exaltar o teu santo nome, sabe? Que seja pra glorificar o teu reino, né? Que tu é a glória. Mano, essa música, eu amo. E é uma música que toda vez que toca assim na igreja, eu me emociono porque eu Você lembro, volta lá. sabe? Eu volto pro mesmo lugar, pras mesmas coisas, pras mesmas situações que eu disse pra Deus. E assim, particularmente, eu não gosto muito de postar vídeo tocando guitarra, né? Sei lá, vergonha, timidez. Mas essa música... O cara monstro e ter vergonha. Essa- Imagina eu, então. Essa música em específico, eu fiz questão de gravar, postar no meu Instagram. E ela é um testemunho daquilo que Deus pode fazer, né? Testemunho quer dizer fazer de novo, Sim. né? Testemunho, o significado da palavra é fazer de novo. Então, se eu passei por aquilo, e talvez muitas pessoas que talvez possam escutar esse podcast algum dia, estejam passando, cara, Deus tem a saída. Ele sempre tem a saída. Ele verdade, é a saída, Ele né? é a saída. E aí fui tomado pelo Espírito Santo lá no encontro e eu comecei meio que tocar junto com os ministros, né? Eu comecei a tocar bateria. Seus braços começaram a mexer. Meus braços começaram a mexer e eu comecei a batucar assim no chão da igreja, no ritmo. Então assim, eu fui uma criança que crescia assistindo Naruto, né? Então, para aqueles que vão entender a referência, era como se eu tivesse com o Sharingan ligado. Peguei a referência, peguei a referência. Só copiando os movimentos igualzinho. E assim, as músicas que estavam tocando no encontro eu não conhecia. E bateria nem é meu instrumento. Mas ali era meu espírito que tava... Mas Deus te mostrou que era aquilo que ele queria pra você. Que ali era só o começo, né? E aí, tanto é que muitas pessoas até assustaram, né? Falou, será que é demônio? Será? Não sei. Não... Tá rolando um batuque diferente. Um batuque aí. diferente. Eu lembro do pastor. Que ele tá trazendo. Eu lembro do pastor, se cair pra frente é demônio, se cair pra trás é espírito. Sei lá, tem uma célula rítmica aí que tá diferente e tal. Mas essa foi só uma das tantas experiências assim que eu já tive com Deus, né? Em fevereiro agora de 2023 nós tivemos o nosso acampamento de jovens e eu costumo brincar lá com o pessoal, né? Que dessa vez eu caí na unção certa. Porque eu comecei a tocar a guitarra no chão, também fui tomado pelo Espírito Santo. Essa fez mais sentido. Essa fez mais sentido. Eu acho que o Espírito Santo se enganou, era pra cair no meu irmão. Aí foi em mim, né? Mas como o irmão já tava tocando bateria nesse dia e eu tava lá de paisano, então caiu. Mas nesse acampo também a gente foi fortemente ministrado, visitado e tem sido um tempo onde Deus tem me colocado sobre o aprendizado mesmo, né? Claro que a gente não vive pelas experiências. Se eu não tiver uma experiência, se eu não sentir o arrepio, se o profeta não vir falar comigo, eis que te digo, é porque Deus não me ama, é porque Deus não está comigo. Cara, mentira. Deus, ele é um Deus que se revela nas coisas simples. Só o fato de nós acordarmos, respirarmos, falarmos, andarmos, isso é favor de Deus, né? Quantas pessoas, muitas vezes,
não vão ter esse privilégio, tá? Acorda num dia e no outro, Às vezes não tem um copo de água pra tomar. às vezes não tem um copo de água, uma mesa, uma Bíblia, às vezes não pode abrir a Bíblia em público para ler. Sim. Exato. Muitas pessoas, né? A gente ouve histórias de pessoas que têm um versículo E fica lendo aquele versículo simultaneamente. orando em cima. E, cara, Deus ama aquela pessoa também. Deus alcança aquela pessoa. Quanto mais nós, né, que temos tantos recursos, né? Nós temos tantas coisas, né? E não damos valor. E não damos valor, né? E aí, depois desse encontro, né, fui apresentado, né, diante da igreja, né, e passei a desenvolver outras atividades, né. Lá é uma igreja que funciona por células, né, e aí fui levantado como líder de adolescentes, né. O mesmo adolescente que passou a adolescência na igreja, agora ensina, né? Mas eu gosto de estar junto com eles, porque eles são uma fonte de conhecimento, assim. E ao mesmo tempo que eles têm conhecimento, eles têm sede, né? Eles têm sede por saber, por conhecer mais da palavra de Deus. E tem sido um tempo de, literalmente, graça e total dependência de Deus. Porque eu, por mim, não tenho... Nós sabemos como é. Nós sabemos como é, porque o Vini é lá, junto com o Rafa, que dá o apoio. E eu e minha esposa somos líder de jovens aqui na SESI. Cara, é igual você falou, é uma fonte inesgotável. É pergunta que você fala assim, cara, da onde veio isso? Da onde Nem tirou eu tinha isso, pensado entendeu? Nem eu pensei nisso na minha Mas adolescência. E da onde você tá tirando isso? Mas é um tempo muito, muito gostoso, né? E aí, aí eu brinco que eu passo mais tempo na igreja do que em casa, né? Às vezes eu passo em casa só pra tomar um banho e dar um beijo na minha mãe, assim, né? E aí volto pra igreja, né? Mas não é algo... Quer dizer, é algo sacrificial porque o reino de Deus, ele exige sacrifícios. Exige que você abra mão de algumas coisas, vontades, desejos. Exige que muitas vezes a gente vai ter que dormir menos para que outras pessoas possam dormir mais. Sim, A exatamente. gente coma menos para que outras pessoas possam comer mais. Exatamente. Às vezes exige a gente ficar 3 horas em pé para que uma pessoa com uma criança de colo, às vezes, Tenha conforto. tenha Às vezes- conforto. Às vezes o pão vai ser dividido não por igual. Às vezes o pão você vai ficar com o menor pedaço. Mas não é porque que você ficou com o menor pedaço que você vai ficar com a menor bênção. Exatamente. Que a sua bênção vai ser menor do que aquele que foi abençoado. E- Porque Deus derrama por completo e por igual. Cara, você pega a trajetória de Paulo. Tudo que ele fez, por onde ele andava. Sim. Sofreu naufrágio, nudez, perseguição, prisão. Cara, A tudo cobra pelo- mordeu o cara, galera. O cara na prisão escrevendo as cartas, né? Escrevendo as cartas. Você vai falar o quê? Algo muito... Falar o quê? Não tem o que falar. E eu com Wi-Fi em casa não quero assistir o culto online. Tipo, Ou não quero escutar um louvor Não quero porque eu escutar não um tô, louvor. eu não tô na vibe de Eu com Wi-Fi louvor. em casa não quero compartilhar um podcast, né? Por favor, Aproveitando, né? compartilha esse Junta podcast, junte parentes, amigos, manda pra todo mundo. Cachorro, papagaio, periquito, qualquer coisa. E eu acho que conforme nós vamos nos envolvendo cada vez mais com Deus, ele vai pedindo coisas pra nós, né? Então, cara, cresci ouvindo rock secular. Minhas principais referências de guitarra são guitarristas não cristãos, né? E conforme eu fui me envolvendo, claro que isso não é receita, né? É algo muito particular, né? Mas Deus me pediu, cara, se abstenha. Claro que uma vez ou outra, ok. Mas não é... Antes, ficava horas e horas, horas e horas. E aquilo era gostoso, era proveitoso pra mim, né? Mas hoje eu vejo que com o meu estilo de vida, com aquilo que eu vivo, A trilha sonora é outra. minha trilha sonora, Aquilo a não partir do edificava momento que eu nada. encontrei Jesus, mudou, Aquilo cara. edificava sua mente, mas não edificava o seu espírito. Exato. E tem sido um tempo muito, muito gostoso, porque nós temos visto lá na igreja que Deus está derramando um novo tempo, uma nova unção, especificamente para o ministério de adoração local, né? Lá é uma igreja, graças a Deus, que tem muitos recursos, muitos membros, né? Hoje nós somos em 4 equipes de louvor, né?
Às vezes eu toco em todas, né? quatro. Às vezes eu toco com Nós as somos em 4 né? equipes de louvor, mas eu toco num domingo sim, no outro domingo sim. O outro É. domingo também sim, no outro também. E aí de sábado, né? Nós temos a programação dos jovens, nós temos programação para as mulheres também, né? Cara, até brinquei com ele no carro. Falei assim, cara, que honra ter um espaço na sua agenda pra chegar aqui com a gente. Pode deixar que nós vamos lá visitar a programação dos jovens. A gente já favor. tinha tentado levar ele uma vez pra tocar com a gente, só que a agenda dele sempre cheia, não Foi. foi? Mas você O tocou- cachê não era Você tocou uma suficiente. vez lá, né, na Eu Getsemane. toquei na pandemia, Getsemane, né? acho que foi a primeira vez que você ministrou lá. Foi a primeira vez Acho que que foi ela a segunda. Não, foi Acho a que foi a primeira. segunda. Não, a primeira não. A primeira eu tinha ido sozinho. Aí Ah, na é, segunda eu tinha foi na chamado segunda que ele. você levou o amplificador. É, e tal. levou- Levei a pedaleira, uma das guitarras, né? Agora agora a Getsemane mudou de lugar, você tem que ir lá tocar com o Rafa de novo. Você tem que que levar agora essa outro- unção. pro outro lugar. Outro também. tempo. Na verdade, a gente vai fazer um negócio melhor, ele vai reunir tudo. Vai fazer um congresso. Eu vi que vocês pensaram de fazer um congresso mais pra frente, com Vai várias fazer. igrejas. Não, pensamos não, vai Irmão, acontecer. Vai ter um negócio em julho, Cara, já é- pode reservar na sua data aí, dia 29 de julho. É isso que eu ia Já vou falar. A abrir o igreja, celular quem, aqui. quem tá promovendo, isso é a sua igreja. Eu Não. posso chamar ele? Não, quem tá promovendo é Cristo, irmão. Ah, então Cristo tá colocou bom. no nosso coração. Então você já então- tá convidado. Convidado não, convocado. Convocado, você tá intimado. Tem um ofício na. Não, mas dia 29 de Já julho a gente coloca- tá. ó, a secretária dele tá aqui, já coloca na agenda É, dele. minha- Pra não Minha esquecer. varoa, linda, maravilhosa. Obrigado pela. Conheci pela Luma. ela na igreja Aí, também. aí. Ó, Então, assim, literalmente, a vida mudou. derramamento de bênção atrás de bênção. Por sobre a minha completo. vida. Por Por completo. completo, pra você ver Mas como Deus tem é, um, né? tem um evento aqui, a gente tá fazendo um evento grande. Depois no off a gente te conta mais ou Legal. menos como vai ser. Não, Já te conta porque toda pessoa que a gente conta, a pessoa vai estar envolvida. É. Então, se a gente não, Não, contar, a conta. pessoa não tá envolvida, entendeu? Conta com as minhas mãos. Minhas mãos Então, já estão lá, já. As mãos, o coração, As mãos, a o mente, coração, o a espírito. mente. Então, fica tranquilo que a gente vai fazer um negócio Amém. pra rachar o muro da copa. Amém, já tô lá, já. Já tô lá. Glória a Deus, irmão. Cara, assim, é fantástico, assim, de ver Deus agindo na sua vida, sabe? Eu te conheço desde pequeno, como eu comentei. É muito lindo ver a transformação, assim, do teu coração no Senhor. Você sempre teve um coração muito entregue ao Senhor. Você sempre teve uma predisposição e uma disposição mesmo em servir. E, cara, assim, saber de que em algum momento você chegou a pensar, a largar, cara, é uma coisa inimaginável para mim, de ver você fora da presença do Senhor, de ver você fora do altar, porque você é uma bênção. É uma E não é simplesmente pelo que você falou, pela técnica, cara. Técnica qualquer um pode ter. O cara pode fritar em casa, de estudar, qualquer um pode ter. Mas é a sua adoração, cara. É uma coisa assim que Deus derramou realmente muito forte na sua vida. Amém. E a gente sente no louvor aqui, antes de começar aqui, vocês adorando, eu lá com o fone de ouvido e cantando junto e arrumando os problemas do computador. E você sente a unção, sabe? Sim. Não é o Espírito simples testifica, tocar. né? Tanto até porque ele não tava fazendo nada demais. Tipo, ele não tava solando, Não, fritando nada. Mas você sente a verdadeira adoração, né? exatamente. Exatamente. Glória a Deus, velho. E, cara, assim, aproveitando que você está falando um pouquinho da sua igreja, é uma pergunta que a gente tem feito, né? Como você tem visto o papel da igreja nos dias atuais? Como que a igreja deve se comportar nesses tempos que a gente tem vivido, né? São tempos aí difíceis de muitas opiniões, ao meu ver. Todo mundo tem opinião para tudo. E quando você vem com o evangelho nesses tempos, você começa a provocar muitas coisas. Não que no evangelho, o evangelho sempre provocou. Sempre teve perseguição, sempre teve... Mas, cara, hoje está num momento difícil, porque qualquer coisa que você fala, né? Às vezes cai, você pode ser cancelado, você pode ser perseguido, Cultura né? do cancelamento. Hoje as pessoas elas estão muito mais sensíveis, não sensíveis de te ouvir, mas sensíveis, tipo, dói qualquer coisa que você fala. As pessoas estão dodói. O português, claro, é tão dodói, velho. E como que você vê isso, o papel da igreja e a visão do reino para você? Como que você enxerga? A gente fala o reino, cara, isso que o Cauê falou agora, de reunir todo mundo, de fazer um evento. Poxa, quando você tocou lá com a gente na Getsemane, o que vocês têm feito, cara, o reino é um só. E como que você vê, como que esse reino tem que atuar nos dias de hoje? Irmão, é uma coisa que Deus tem colocado no meu coração e nós temos aprendido na nossa igreja lá também, é que muitas vezes, né, as pessoas estão cansadas de muitos discursos, né?
Hoje eu vejo que a igreja ela é muito boa em discursos, mas muitas vezes fraca em atitudes, em ações, né? Igual, por exemplo, né? Não levando pro lado extremo, mas, por exemplo, uma família que tá com necessidade, tá passando fome em casa. Às vezes, a pessoa compartilha isso para alguém da igreja e a pessoa fala, vou orar por você. Cara, Jesus nos ensina a orar, sim, mas, cara, ele alimentou uma multidão. Ele proveu alimento. Exatamente. Então, assim, claro que o nosso discurso ele deve permanecer, ele deve ser sempre constante e firme e baseado na palavra de Deus, sim, mas eu acho que tem que ser regado por atitudes também. Que muitas vezes as pessoas estão cansadas de palavras. Poxa, mas vai orar de novo. Vai apresentar de novo, vou falar com o pastor de novo. Cara, age. O Espírito Santo, ele nos dá discernimento. Então, eu acho que a igreja, nesses tempos, literalmente, está sensível à voz do Espírito Santo em tudo. Porque o mesmo Espírito Santo que é aquele que... Vini, vai lá e ora pelo Cauê a respeito disso e disso e disso. É o mesmo Espírito Santo que incomoda você e fala, oferta na vida do Cauê. Derrama sobre ele. Porque uma vez que a gente compartilha, a gente abençoa e é abençoado também. Cara, você falando isso, só abrir um parênteses rapidinho, eu tenho um testemunho muito, muito forte sobre isso. Foi uma experiência surreal pra mim. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu tinha sofrido um acidente de moto e a moto era o meu meio de locomoção para ir para a faculdade. E o que acontece? Como eu sofri esse acidente, eu tinha que ir de trem para a faculdade, de metrô. Só que para mim ir de metrô para a faculdade, eu pegava ônibus, metrô, tudo era 2 horas de percurso. E eu tava ficando super irritado, super estressado por conta desse percurso, porque era 2 horas para ir, 2 horas para voltar, eu perdia 4 horas do meu dia, aquele mutuê de gente. Sabe quando você perde um pouquinho da sensibilidade do Espírito Santo, você começa a ficar mais carnal, uma pessoa mais estressada, mais arrogante. Eu tava um pouquinho nessa fase. E teve um dia que eu tava vindo embora da faculdade e eu saí do metrô. Na hora que eu saí do metrô, ali no Sacomã, no Sacomã eu comecei a subir as escadas. E na hora que eu subo as escadas, tava um casal com um neném de colo, a criança chorando, assim, acho que tinha uns 3 anos, mais ou menos, a criança. Chorando e tal, moço, eu não quero dinheiro, eu só quero um leite pro meu filho, eu só quero um leite pro meu filho, e ficou naquilo, eu só quero um leite pro meu filho. Deu, moço, eu não tenho nada, só que eu tinha dinheiro, né? Eu tinha R$80 na carteira, mais ou menos. Aí, beleza, eu continuei subindo as escadas, e na hora que eu cheguei no topo, o Espírito Santo falou assim, ei, você não vai fazer nada? Deu, mas Senhor, não, esses R$80 vai me fazer falta. Eu ganhava muito pouco naquela época, muito pouco mesmo, meu dia era muito contadinho. Deus, mas vai me fazer falta. Aí subi, porque lá são 2 lances de escada rolante. Subi o segundo, chegou lá em cima. Você não vai fazer nada? Aí eu já colheu cheio de lágrimas, né? Voltei e falei, não, tá bom, se Deus tá mandando, vou fazer. Desci lá, cheguei. O que vocês querem? Cara, eu não quero dinheiro, eu só quero um leite pro meu filho. Aí tinha uma farmácia do lado ali, aí eu comprei uma lata de leite ninho, e é caro, né? Caro. Aí o Espírito Santo falou assim, é 2 que é pra você comprar. Tá bom, 2. Aí comprei lá, depois, e agora, como que vai fazer o leite? Aí a mulher da farmácia, você tá comprando pra dar pra ele assim? Então, será que eles não querem que eu faça aqui? Tem micro-ondas, tem sei lá o quê, eu já preparo o leite pra criança e tal, preparou. Meu, glória a Deus. Aí eles, obrigado, Deus te abençoe. Deu, não precisa agradecer e tal, que Deus abençoe vocês, enfim. E fui pelo percurso. Aí, esperando o ônibus lá, eu recebi uma mensagem, eu falei, não vou abrir essa mensagem, deve ser cobrança. Aí, beleza, sentei no ônibus, na hora que eu sento no ônibus, aí, de novo, a mensagem, quando eu abri, era o dentista me mandando, Vinícius, tem um serviço pra você aqui, você consegue vir buscar hoje? Eu consigo, qual serviço que é tal? Ele falou assim, é 2 aparelhos, sei lá, o valor dava o dobro do que eu tinha ofertado na vida do casal. Exatamente o dobro. Então, assim, quando eu falo isso... Cara, a gente tem que estar sensível ao Espírito Santo o tempo todo. E eu tava perdendo aquilo, sabe? E naquele dia foi meio que o Espírito Santo falando assim, eu conto com você. Não só para ajudar em oração, mas para ajudar em atitudes, em posicionamentos. E esse testemunho, cara, dali pra frente
foi... E é muito louco você pensar que essa atitude ela vai muito de encontro com aquele texto, né? Há quantos anos esse livro não foi escrito? Fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. É o que tá acontecendo. Então, cara... Que na verdade as pessoas trocaram a palavra amor, infelizmente. Quando eu falo isso, o pessoal até brinca. Nós temos que ter empatia pelo próximo. Cara, não para, é amor. Nós temos que ter amor. Por que você não fala a palavra amor? Qual que é o problema de falar a palavra amor? Mas nós temos que ter amor ao próximo. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Achar uma palavra para diminuir o que é amor. Então. Exatamente. Nós temos que ter empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. O que é o amor? O amor é aquilo que, cara, excede. Cara, tudo bem. Eu sei que às vezes o Rafa, um exemplo, não vai olhar na minha cara, mas eu vou ofertar na vida dele. Se ele vai olhar na minha cara ou não, beleza. Mas eu tô fazendo isso porque o Espírito Santo tocou no meu coração e falou que eu tenho que ter amor ao próximo. Exatamente. Que eu tenho que pegar e fazer pro próximo aquilo que eu quisesse que fizesse para mim. E aí as pessoas pegaram isso e falaram assim, não, coloca uma palavra aí, empatia. Não é empatia, é amor, irmão. Sabe por que não fala amor? Porque aí vai se remeter à Bíblia. Então, vamos tirar isso daí, vamos colocar empatia, que é se colocar no lugar do outro, mas não é. E aí tá bom, você quer colocar empatia, mas Jesus se colocou no seu lugar. E por que você não dá valor a ele? E outra, como você vai se colocar no lugar do outro se você não ama ele? Entendeu? Empatia sem amor é o quê? É nada. E aí Jesus te amou de tal maneira que ele se colocou no seu lugar. E aí, muita gente... não. Aí entra naquele vídeo que eu compartilhei. Não, mas que foi escrito por não sei o quê. E daí? Você lê um livro e você se emociona de uma pessoa que nasceu no século XX. Sim. E aí você fala, nossa, que livro maravilhoso. E por que você fala que a Bíblia você não acredita? Porque foi escrito por homens que não sei o quê. Mas eles tiveram a melhor inspiração de todas, que foi o Espírito Santo de Deus. Sim. E aí quando nós colocamos que amar ao próximo como a nós mesmos é o segundo maior mandamento que Jesus fala, e o segundo maior mandamento semelhante ao primeiro, que é amar ao próximo como a ti mesmo, nós queremos trocá-lo e colocar como, não, nós temos que ter empatia. Nós temos que colocar no lugar do outro. Não, nós temos que ter amor, cara. Laodiceia lá falava que a igreja significava amor fraternal. E era uma das igrejas que perdeu o amor. Sim. E aí eu acho que, não lembro quem foi, eu estava vendo alguma coisa que falou que se fossem pegar algum teólogo, a gente estava na época da igreja de Laodiceia. E aí a Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Cara, se isso não é Deus, o que é Deus? É verdade. Exato. E assim, quando você fala isso da questão do amor e de compartilhar, muito tem se falado ultimamente sobre avivamento, né? Sobre um novo mover do Espírito Santo, e eu creio que há um novo mover. Deus ele está sempre se movendo, né? O Espírito Santo sempre se move. Mas muito tem se falado disso nas igrejas. E quando a gente volta lá atrás em Atos, quando olha para o avivamento, tem um ponto muito importante que você tocou, que é, assim, a gente tem que dar muita atenção para isso. Que falava que as pessoas compartilhavam as coisas umas com as outras, compartilhavam seus bens e tudo, e ali elas estavam se movendo por aquilo que Deus havia derramado. Então não é somente você buscar para você, sabe? Você ser aquele crente gordo. Nossa, eu tô cheiaço do Espírito Santo. Cara, você tá cheio, teu irmão tá raquítico do teu lado. Sim. Você pode fazer a diferença, você pode passar um pouco disso também. Você fica se alimentando só você, não é só sobre você, cara. Exatamente. E é engraçado que esse mesmo texto em Atos fala que o Senhor cooperava com eles. Só coopera quem tá do seu lado. Sim. Só coopera quem tá junto com você. Então, às vezes, você acha, eu vou fazer isso aqui e Deus tá longe. Deus tá do seu lado, cara. O pastor nosso lá, né? E aí eu já vou entrar no assunto sobre avivamento também. Ele tem declarado, assim, muitas vezes, né, ao longo do dia dele, Jesus está aqui, Jesus está aqui. E às vezes ele sente Jesus do lado dele mesmo. E é muito louco, né? A gente se permitir viver com Jesus a esse ponto de, Jesus está aqui no meio. Jesus está aí no meio. Muito louco. E sobre avivamento, muitos acham que é uma palavra bonita, né? Mas avivamento. Você aviva o quê?
algo Tá que está morto. É o que tá morto. Isso é fato. E, cara, eu creio que o Senhor quer usar muito a nossa nação. A gente tem ouvido, tem visto relatos de muitas coisas que têm acontecido no nosso território, internacionalmente também, como lá nos Estados Unidos, na universidade, né? Mas a gente primeiro tem que permitir ser avivado. Sim. Quando a gente permite ser avivado pelo Espírito Santo, aí é aquela história que você falou, ou vai ou racha. Porque você não aviva praticando as mesmas obras. Se arrependa delas. Volte ao primeiro amor. Porque é no primeiro amor que está o avivamento. Sim. Uma criança, né? A Bíblia usa tanto exemplo da criança. Porque a criança é intensa. A criança, ela é pura. Não dá pra entrar no Santo dos Santos com as vestes sujas. Aí você tem que tirar as sandálias. Tirar Então, o seus fundamento. fundamentos. Tirar o Seus fundamento. fundamentos. Tanto é que depois eu fui até pensar, né? Quando seu pai comentou sobre essa situação, né? Quando ele tira as sandálias, né? No texto mais pra frente, Moisés vai falar, mas eu nem sei falar. Eu não Sou sou gago. Eu sou gago. Então, tipo, tudo que ele conhecia, tudo que ele tinha a respeito de quem ele era, Ou seja, eu não sei falar porque eu tenho a linguagem egípcia. Eu só fiz isso. Então, o não sei falar, eu não sei falar hebraico, que é a língua dos hebreus e tudo mais. e aí calma. ele fala, né? Ah, mas quando eu chegar diante deles, sobre quem eu digo que me enviou? Diga que eu sou. Eu sou o quê? Eu sou. Eu sou. Cara, Esse foi o tema do nosso acampamento sensacional. desse ano, né? Eu O eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o que você precisar. Eu sou a paz alcançado. Eu sou o esconderijo para aquele que está com medo. Eu sou o El Shaddai, o Eu sou Jeová o El Shaddai, Jireh, o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Príncipe Deus da de toda a Paz, provisão, o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Tudo. o leão da tribo de Judá. Aquele que era, é e há E há de de vir. Cara, Cara, Deus, Cara, Incrível. Deus é tudo. O cordeiro. O cordeiro e o leão, a oferta de paz, cara. o justo juiz, o sumo Seu sacerdote. sumo sacerdote. É muito louco, né? Porque Jesus é o cordeiro e no Antigo Testamento, como que eram purificados os pecados, né? Do povo? O sacrifício. Tinha que apresentar um animal sem defeito, sem mancha. Só abrindo um parênteses um pouco engraçado, teve uma célula que eu estava conduzindo lá na igreja, que aí eu fui dar uma de teólogo, né? E aí fui falar, né? Ah, Jesus Cristo, né? Vem buscar uma igreja sem mancha, sem rúcula. Aí eu fiquei pensando. Eu acho que eu tava pensando no meu almoço, né? Mas você gosta de rúcula? Não. Pelo amor de Deus. Sem rúcula. Não, sem rúcula foi a melhor. Mas quando o animal era sacrificado, através do sangue dele, os pecados da pessoa eram perdoados, né? E o que Jesus fez na Era cruz? encoberto os pecados. O que Jesus fez na cruz? Cara, né? tem uma passagem, uma ministração que eu vi uma vez que eu acho linda. Que Deus ele está conversando com Abraão e falando da promessa. E aí ele fala para Abraão para ele sacrificar os pássaros ali, os animais, e ele fez um caminho ali, né? E Deus fala para Abraão, para você saber, ele lançou uma, como é que fala? Que era não era uma sarça, que era como se fosse uma tocha, enfim, para que queimasse ali, né? E o que Deus ele fala para Abraão? Quando ele faz esse caminho de morte com aqueles animais mortos, é assim, se eu falhar com a minha promessa, o mesmo destino que esses animais tiveram Vai ser é o mesmo. Só que se você falhar, Abraão, Não é. sou eu. Então assim, porque Deus ele sabe a palavra que ele tem, ele cumpre. Essa palavra ela é eterna. Uma vez que ela é lançada, ela não volta vazia. Até porque a Bíblia deixa claro, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? E quando Jesus veio, é a mesma coisa, sabe? Eu
vocês aqui, vamos falhar. ninguém tinha capacidade de subir naquela cruz. Carregar, Ninguém. né? E aí que Jesus fala assim, então assim, se eu não cumprir com a minha promessa, o mesmo destino de morte tenho eu, mas se vocês não cumprirem com um acordo, sou eu também. O sacrifício sou eu sou o sacrifício, por amor de vós. E aí entra no que você acabou de falar. Eu sou o sacrifício. Só que aí, da hora que ele tava falando, veio. Só que eu sou a salvação. Sim. Aí ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus é matemática pura, né? Deus, ele é muito racional, né? Muita gente fala, servir a Deus é algo irracional. A palavra mesmo diz, da mesma forma que o pecado entrou na humanidade por um só homem, Por um só pelo homem mesmo. entrou a salvação. então aqui já amarrou. E aí onde abundou o pecado. E aí, ou seja, você reparou que ele pega um negócio ruim e ele multiplica, só que em vez de dar uma multiplicação ruim, não dá uma multiplicação ruim. Teve uma vez que eu preguei na célula dos jovens e eu preguei sobre a matemática de Deus. Mano, a matemática de Deus é totalmente diferente. A equação tava Jesus mais o pecado igual a cruz. Só que aí, se você for resolver a equação, lá no final, sabe o que vai dar? Não vai dar negativo. Lá no final vai dar positivo, porque a morte dele foi uma morte para a vida, mas para a minha vida e para a sua vida. Só que aí, na hora que ele morreu, aí você falou, acabou. A equação acabou ali. Não, a equação não acabou ali. Porque você faz a prova real é a ressurreição de Jesus. Sim. Glória a Deus. Então a matemática de Deus, ela é... Mano, É perfeito. E Ela ele é ainda nos perfeita. deixa o consolador, né? Sim. Cara, sensacional. Mate, a gente vai caminhando aqui para os finalmente. Meu papo tá muito bom. Quando a gente começa a falar de Jesus, dá vontade de parar, meu. se quiser pode ficar mais umas 5 horas aí. O próximo convidado só vem daqui 5 horas. O próximo vídeo vai daqui a 5 horas, mano. Relaxa. Então tá tudo certo, eu fico aqui até o horário da célula. Boa. E eu queria ler para você aqui que duas pessoas deixaram uma mensagem especial para você, que sabiam que você ia estar gravando aqui hoje. Eu vou ler aqui a mensagem e depois eu revelo quem falou, tá? Louvado seja Deus pelo que Ele tem feito por você e através de você. Que o Espírito Santo continue a te conduzir em graça, sabedoria, força e unção, para que você continue vivendo o melhor de Deus nessa vida, revelando o amor dele ao mundo através do seu chamado. Você e seus irmãos sempre serão a melhor parte de nós. Beijos no seu coração. Amamos você, James e Cida, seus pais. Cara, E ele mandou uma pergunta também, tá? O seu pai? Ele perguntou se seu time cai esse ano pra Série B, tá? Mas essa aí não precisa responder. Deixa com pra lá. muito jejum e oração, Só com o jejum e oração que a gente expulsa o eu tô orando pelos 45 pontos esse ano. Mas, Mate, assim, glória a Deus pela sua vida, cara. Assim, prazer enorme ter você aqui. Ouvir um pouco mais da sua história, do que Deus tem feito em você, na sua família. Na sua família eu já incluo a sua belíssima namorada, Futura a Luma, que tá aqui esposa, presente. né? Futura Tá profetizado, hein? esposa. Profetizado. Em rede nacional. Rede nacional. Agradecer ela pela força que está dando aqui pra gente, agradecer também Chegou a Tainá, trabalhando. agradecer também a Kesa, que estão aqui nos ajudando nos bastidores. O bastidor Como aqui é sempre, Não é forte, hein? fácil. Quem vê close não vê corre. Exatamente. Esse versículo é potente, galera. Exatamente. E, cara, assim, aproveita, assim, deixa alguma mensagem final, seja para quem está assistindo a gente. Se você quiser deixar algum recado também ali para aquela câmera. Se quiser tocar alguma coisa também. Falar um pouquinho aí alguma coisa, de repente, do seu ministério, da sua igreja, se quiser compartilhar alguma coisa. De culto, Cara, Pode, mano, fica à vontade. Esse momento é seu, se quiser. A gente não tá aqui por desabafar. placa de igreja, não. A gente tá aqui pelo reino. Então tá tranquilo. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite de estar com vocês, né? Durante esse tempo aqui eu fui muito edificado, fui muito confrontado, mas confrontado em amor também, né? A palavra de Deus, ela confronta, mas é um confronto em amor, né? É diferente quando Deus está no meio, né? Porque o Espírito testifica. Sim. Quero agradecer pelo convite. Meu desejo é que esse podcast alcance muitas histórias, alcance muitas vidas que estão precisando. Se assim como eu
talvez você esteja passando por algum momento de dificuldade, de se sentir distante de Deus, de se achar indigno do amor dele, saiba que o mesmo Deus que fez na minha vida pode fazer na sua vida e Ele quer fazer, né? Basta nós abrirmos a porta do nosso coração, né? Porque a palavra do Senhor diz que aquele que é fiel e justo há de completar a boa obra até o dia da volta de Cristo Jesus. Então nós falhamos, nós erramos, nós somos seres humanos, mas Deus está nos aperfeiçoando, né? A cada dia nós estamos nos tornando melhores, né? A igreja da qual eu faço parte é a Comunidade da Graça, São Bernardo do Campo. Ali, ó. Localizada na Avenida Winston Churchill, 1680, São Bernardo do Campo, Ruth Ramos. Temos cultos às terça-feira, às 20 horas, aos domingos, às 9h30 e às 18 horas, né? Temos programações para adolescentes, né? A partir dos 12 aos 17, né? Já envolvidos e inseridos em célula. A partir dos 18 nós temos a nossa turma de jovens, né? E sinta-se à vontade para nos conhecer, para nos visitar. Creio que assim como eu fui muito bem recebido, você também será muito bem recebido, porque pessoas que vivem para o reino de Deus, elas exalam amor. E isso não fica recluso somente a uma igreja, Sim. né? A uma placa, muito pelo contrário, né? Placa não leva para o céu. Placa não leva para o céu. E creio que assim como Deus fez e ainda está fazendo muito na minha vida, Ele quer e vai fazer muito através da sua vida também. Amém, glória a Deus. Só se permita ser um canal Amém. diante Glória das a mãos Deus. dele. Cara, o Vini saiu aqui só para explicar, porque, gente, aqui a transmissão é caseira, a gente está se ajustando aqui também, então por isso que o Vini saiu da mesa, mas está tudo bem com ele. Mas, Mate, assim, cara, glória a Deus pela sua vida, continue sendo essa bênção. E acho que, para a gente encerrar, acho que a gente podia tocar um louvor. 1, 2, 3. Fazer Para um encerrar aqui, acho que a gente podia. O Vini tá voltando para a mesa. Enquanto ele vai se preparando ali, só agradecer. Cara, de verdade, obrigado. Não sei você, mas eu já me considero seu amigo. Porque Deus tem me proporcionado estar com pessoas com um coração voltado para Jesus. Com um coração disposto a servir. Com um coração disposto a como você maratonou os episódios, então você deve ter escutado isso. Nós falamos uma coisa, Deus tem um mover sobrenatural sobre a vida dos jovens. Cara, e uma das coisas que eu falei, eu comentei com ele, comentei com o Vini, falei, cara, eu não sei qual que é o preço que a gente vai ter que pagar. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei o que... É complicado falar isso, eu não sei o que eu vou ter que perder para viver o sobrenatural de Deus. Mas nós estamos dispostos. E olhando para você, vendo o que o Espírito Santo tem testificado ao seu coração, cara, você não precisa nem falar, porque eu sei que você também está com o coração aberto para viver os melhores momentos de Deus na sua vida. Só que o engraçado é que os melhores momentos de Deus, ele não acaba. A gente vai ver o melhor momento num jogo, o melhor momento do jogo ele tem ali 5, 10, 15, 20, 25 e beleza, acabou ali. Só que com Deus, cara, isso daí não tem fim. Então, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por estar na minha casa, obrigado por compartilhar um pouco da sua vida, um pouco da sua história, de se abrir com a gente. Já te faço o convite para estar conosco junto com os jovens. Já te faço outro convite para estar aqui novamente, porque eu acho que a gente tem muita coisa para conversar ainda. Tem muita história com o Rafa. A gente tem muita coisa para conversar. Eu acho que a gente vai ter que fazer um podcast louvor aí, conversando e cantando. Então, de repente pode ser uma ideia que fique aí. E aí, então, cara, Deus abençoe. Deus abençoe a sua futura esposa. Obrigado por estar aqui também. Que Deus abençoe
o relacionamento de vocês e que no relacionamento de vocês o centro possa ser Cristo. Que esse é o principal. Então, cara, Deus abençoe. Obrigado por estar aqui. Obrigado por fazer parte da nossa mesa. Então, que agora essa mesa faz parte da sua vida também. Deus abençoe. Meu Deus. Isso aí. Vamos para um louvor, então? Puxa aí. Queria finalizar esse momento, né? Que aí, por esses breves minutos a gente possa derramar o nosso louvor somente para aquele que é exaltado sobre as nossas vidas. Amém? Ele exaltado, exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Declare ele é Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Pai. Aleluia. Nós te louvamos, Jesus. Que presença, cara. Eu quase tô pedindo mais um. Mate, a gente separou aí pra você um kitzinho, um welcome gift, como a gente tem chamado aqui. Nossa, tá chique o negócio, hein? Cara, esse kit é simples, mas é de coração. Feito com todo carinho. Ele tem um propósito, para que você leve esse momento de mesa com mais alguém. Pode ser a Luma. Não. Ela participou aqui, por mais que ela tava no baixo, que seja uma outra pessoa pra você Que a pessoa compartilhar possa ser esse momento abençoada de por mesa. esse tempo de mesa. Amém. Porque isso. Porque eu acredito que vocês têm um momento de mesa de vocês. Isso é interessante se compartilhar com outro Sim, alguém, sim. sabe? Cara, isso aqui pra você. Ela vai estar na lista. Vai. Então, Não, ela volta. a minha caneca é a dela, ela já falou já. Na verdade, a gente vai, de repente a gente pode fazer os dois juntos e aí a gente já faz um louvor já meio mais diferente. É Então, verdade. cara, Deus vai preparar aí. É verdade. Deus há de prover o Deus há de cordeiro. prover. É verdade. Deus há de prover. Glória a Deus. Quero aqui deixar os últimos recadinhos para a gente reforçar. Você ainda que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal do YouTube, dá essa força para a gente, deixa o like, compartilhe, segue a gente lá no Instagram, @juntosnamesa. Estamos também no Facebook, acompanha a gente lá. Você que não pode assistir, você que não tem tempo, mas consegue ouvir, a gente também está no Spotify. Só chique procurar o negócio, a gente hein? ali, Juntos na Mesa. Então, oportunidades para estar ouvindo esses depoimentos que a gente tem tido, essas histórias maravilhosas, não falta, né? Então, Não falta. você aí dá essa força pra gente. Nosso objetivo não é monetizar, nosso objetivo não é ganhar nada com isso. O que a gente quer é levar realmente a mensagem da palavra de Deus, Mensagem falar da Deus. sobre Jesus e trazer mais pessoas para a mesa. A mesa ela tem uma limitação física, mas quando você compartilha,
quando você nos ajuda, quando você leva isso adiante, essa mesa ela cresce. Sim. Ela cresce para o reino espiritual. Amém? Amém. É só deixar uma coisa. Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa que você queira, algum esclarecimento, deixa lá no chat. Deixa lá no chat que a gente vai te responder. Ou manda no Instagram, alguma coisa assim. A gente está colocando as caixinhas de perguntas lá no Instagram para você fazer uma pergunta para o convidado. Então, vai lá, faz a pergunta. A gente vai ler aqui, a gente vai separar 15, 20 minutos que seja. Se a gente tiver que fazer um podcast um pouquinho maior para responder as perguntas, a gente vai fazer para que você possa ser abençoado por isso. Então, deixa lá. Deixa lá se Deus falou com você, se você foi curado, se você foi abençoado, se você compartilhou para um monte de pessoa. Então deixa lá. Deixa a sua pergunta lá. Eu quero saber sobre isso. Vocês comentaram sobre alguma coisa da passagem de Moisés, de Abraão. Cara, fala mais um pouquinho sobre isso que a gente vai trazer aqui. Então fique à vontade. Igual o Rafa falou, não é a questão de monetizar, mas a questão de expandir. Mas expandir o reino de Deus, expandir aquilo que está dentro de nós. Nós queremos compartilhar aquilo que está dentro de nós. E o que está dentro de nós é Cristo, aquele que morreu por mim e por você. E é isso que a gente quer compartilhar com você. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado a todos pela participação. Nos vemos no próximo episódio para estarmos mais uma vez juntos na mesa. Na mesa. Deus abençoe. Abraço, Deus Glória a Deus, abençoe. tamo Tchau, junto. tchau.